E aí, tudo massa? Professor Glazel na fala. Finalmente vai sair o vídeo agora arretado sobre como eu estudei, né, utilizando o chat GPT. O que é que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar o tempo entre a publicação do edital e a prova, que em regra, né, corresponde a 2 meses. O que é que a gente faz? Primeiro, estabelecer o cronograma de estudo, né, dos primeiros 30 dias, porque a intenção, como eu já falei no vídeo anterior, é bater o edital. O mais importante é que você consiga estudar o edital completo ou o máximo possível. Uma vez que você conseguiu bater o edital ou chegar o mais perto possível de zerar esse edital, aí a gente vai, nos últimos 30 dias, a gente vai estabelecer uma nova estratégia. E essa estratégia, sim, é uma estratégia de estudo. A gente vai utilizar propriamente o chat GPT para poder estudar. Aí tem uma diferença grande, né? O primeiro passo dessa estratégia é a gente vai pegar 3 ou 4 provas anteriores, por exemplo, do Instituto AOCP, que é a banca elaboradora do concurso do IFPB, né? O importante é que a gente tenha um campo amostral mínimo, que no meu caso foram as 3 últimas provas elaboradas pelo Instituto AOCP, né? Que vai gerar uma estatística, e essa estatística vai ser imprescindível para a gente estudar de maneira direcionada. Quando a gente for aplicar a estratégia do estudo reverso, a gente não vai, obviamente, mais voltar para o edital de maneira completa. Então, a gente vai estudar de maneira direcionada, com foco, de maneira orientada, que é o que determina, muitas vezes, a nossa aprovação. Foi assim, no meu caso, para a Prefeitura de João Pessoa. O que foi que eu fiz? Depois desse primeiro passo de pegar as últimas 3 provas aplicadas pela banca organizadora, no caso o Instituto AOCP, que é a nossa banca, peguei essas 3 provas e inseri no chat GPT. Eu vou passar aqui o procedimento da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, para a gente poder visualizar. E após a inserção dessas 3 provas, nós vamos novamente recorrer a um prompt específico. Então esse prompt, ele vai dar um comando direcionado. O chat GPT vai fazer um mapeamento, né, de todos os conteúdos que aparecem nessas 3 provas, então eu vou pedir para ele gerar um percentual, a ordem de incidência decrescente, do maior para o menor, ou seja, aquele conteúdo que mais aparece nessas provas, e a gente vai fazer um enquadramento de todos esses temas e subtemas que mais aparecem nas provas, que mais são recorrentes. E eu peço para que ela faça também uma varredura em relação às provas disponíveis na rede, para que ela faça esse cruzamento de informações. E aí o ChatGPT vai fazer um cruzamento de informações, e eu vou passando aqui, e vai me dar um percentual, né? Ele vai me dar um quadro muito, muito bacana, muito massa, muito arretado, acerca do percentual dos conteúdos, dos temas e subtemas que mais são cobrados especificamente por essa banca e especificamente para este cargo. Então, isso vai ser sensacional, vai ser muito massa, muito arretado, para a gente poder direcionar o nosso estudo. A partir desse percentual, uma vez que eu tenho esse percentual em mãos, esse cenário que já vai ser mais favorável, eu vou estudar de maneira direcionada, vou estudar orientado por esses percentuais. Então, veja aqui, em ordem decrescente, aquele percentual, aquele assunto que mais aparece, obviamente eu vou dar mais prioridade. Por seu turno, eu vou dar mais prioridade. Um assunto, por exemplo, cuja recorrência é de 20%, 22%, 30% nas provas mais recentes. E agora, nesse último passo, a gente vai caminhar utilizando a estratégia de estudo, uma estratégia inteligente de estudo. É uma metodologia ativa, já reconhecidamente, né, usada por concurseiros e concurseiras, e que dá resultado de fato. Né? Me ajudou bastante no concurso de João Pessoa. Bom, vamos lá. E como é que isso se aplica na prática? Na prova da Prefeitura de João Pessoa, caiu uma questão muito, muito bacana acerca da sala de aula invertida. E isso é uma estratégia, é uma metodologia ativa, na perspectiva de ensino híbrido, e a sala de aula invertida, ela prioriza, né, a leitura, o contato do material antecipado pelo estudante. Então, o estudante tem um contato com esse material em casa, pode ser físico, né, o material impresso, ou pode ser através de uma AVA, de uma plataforma, né, de um ambiente virtual de aprendizagem. Uma vez que ele tem o contato com esse material, faz a leitura, faz as anotações, ele retorna para a sala de aula apenas para ou tirar eventuais dúvidas e para fazer os exercícios de fixação. E para que tenha também, obviamente, né, é baseado numa metodologia
metodologia ativa, então a participação ativa do estudante, o engajamento dele. Nessa questão, ele vai dar um cenário, né, um cenário hipotético, um cenário no qual o professor encaminha para casa esse trabalho, para que os estudantes... Então, ele vai descrever primeiro o cenário. E na descrição desse cenário, essa questão ela pergunta, né, qual seria a estratégia, né, didático-metodológica, ou a estratégia de ensino-aprendizagem, ou a estratégia ativa mais adequada. E aí, na resposta, vai ter justamente a sala de aula invertida. Mas vamos supor que você não sabe o que é a sala de aula invertida. Você não vai precisar voltar para a teoria acerca de metodologias ativas, recorrer a Lilia Bassit, a José Moran, nada disso. Você vai pegar apenas o sala de aula invertida, vai voltar para o ChatGPT e vai pedir para ele fazer uma correlação entre a sala de aula invertida e a metodologia utilizada, a metodologia que corresponde à sala de aula invertida, ou o enquadramento teórico que corresponde à metodologia ativa. Só isso, e ele vai dar a resposta para você, e você vai anotar na prova, na sua prova de revisão, no seu simulado, o que é a metodologia ativa e o seu enquadramento teórico, só de maneira bem objetiva, e depois você vai fazer um treinamento para conseguir responder sem consultar o ChatGPT+. E tem também uma estratégia muito arretada que eu vou mostrar aqui, que são os quadros teóricos, né, comparativos que eu fiz, ou os quadros teóricos por agrupamento. Eu fiz quadros teóricos por agrupamento, então eu peguei vários teóricos do campo, por exemplo, da didática, das tendências pedagógicas, vários teóricos da psicologia da educação, e fiz um enquadramento teórico, fiz um quadro completo que vai estar passando aqui para vocês visualizarem, com a teoria de cada um. Como é que essas tendências, elas de certa forma se correlacionavam, quais eram as principais diferenças e semelhanças entre elas, e como é que elas trabalhavam cada elemento da didática, por exemplo, para fazer os seus estudos de maneira orientada e direcionada, sempre priorizando os assuntos com maior incidência, com maior percentual. Beleza? E à medida que eu estou falando, vai aparecendo aqui embaixo também para vocês, né, o material que eu utilizei, como foi que ele ficou, o layout. Eu imprimi todo esse material e com esse material impresso eu pude fazer esse estudo, né, o estudo reverso, né, utilizando as questões para depois ir para a fundamentação teórica de maneira bem orientada e objetiva, priorizando os assuntos com maior incidência. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para que você utilize essas ferramentas da melhor maneira possível, para poder conquistar aí o seu objetivo, né, colegas concurseiros e concurseiras, professores e professoras, mas também das diversas outras áreas, né. Eu fico muito feliz se eu puder contribuir, e todo esse material também está à disposição para quem, né, quiser, para quem solicitar, para aqueles que precisarem. É só falar comigo no direct, ou deixa aqui o comentário "eu quero", e que todas essas estratégias que eu utilizei, elas serviram para mim, né? Eu espero que elas sirvam para você também. Obviamente, cada um pode buscar as suas próprias estratégias, né? Seus próprios métodos, seu próprio caminho. Mas eu deixo aqui, né, algumas dicas e algumas contribuições, assim eu espero, para ajudar o maior número possível, né, de colegas. E eu fico muito feliz se eu conseguir aí alcançar esse objetivo de ajudá-lo ou ajudá-la, né, a conquistar esse tão sonhado cargo público, a ter um bom resultado no concurso, né, a realizar aquele grande sonho profissional que a gente tem. Então, esses são os meus objetivos, é isso que me move, esse é o meu combustível.